Boa tarde, pessoal, tudo bem? A galera do YouTube, a galera do Instagram, tudo bom? Pessoal, é o seguinte, né, eu venho assim, a cada dia, né, eu venho tentando trazer recursos, não tão novos, mas recursos que talvez para você que está assistindo, que está começando, pode ser novidade, né? E até também eu tenho certeza que ainda algumas dicas aí que a gente dá aí, ainda ajuda ceramista aí que já ó, o André falou que aprendeu muito comigo. Cara, que legal, bicho. Assim, ó, pude ver o teu crescimento, cara. E eu fico orgulhoso disso, né? Eu sei que não foi só eu que colaborei para o teu crescimento, mas eu tenho certeza que eu tenho ali um dedinho ali, né, cara? Isso é muito legal, né? Muito bom mesmo. O Bruno Del Padre faz 5 anos, né? Cara, assim, ó, essa semana a gente está aí focando mais para os iniciantes, né? Para quem está começando na cerâmica, assim como o André lá, ó, que está ali, né? Que foi meu usinador lá atrás, né? Há uns 15 anos atrás, e hoje está aí, cara, um ceramista aí de mão cheia, um cara que tem uma visão extraordinária aí de trabalho, né? Então, eu vejo que o que possibilita isso é o conhecimento, o que possibilita isso é a tua vontade de crescer, né? É a vontade que você tem de evoluir na tua profissão. Aí eu vi assim, não só o André aí, eu tenho um André aqui também, o Stefanello, eu tenho alguns meninos aí que eu pude colaborar, né? Teve vários aí, né? Teve o Thiago, né? O Cambé ali do Artidente, tem o Edmar, que eu pude contribuir também, tem os meninos, alguns ali que trabalham ainda ali no Prodente, né? O Igor, né? O Kelvin. Então, são pessoas aí que eu pude contribuir, né, o Paulinho Cauz, lá de Umuarama. Então, são pessoas que tiveram um contato mais direto aí comigo. E teve muitos alunos que eu vi evoluir, eu vi crescer muito, né, cara? E o que eu quero, pessoal, é sempre estar trazendo algo para que vocês possam estar evoluindo também, né? E possam estar cada vez conquistando mais o seu espaço dentro de onde você está, tá? Dentro do laboratório que você trabalha, dentro da sua cidade, né? Dentro do seu estado, dentro do país, tá? E eu tenho certeza que a gente pode aí colaborar com vocês, tá? Então hoje eu separei aí um tema legal que são algumas dicas e segredos aí para você tá aplicando cerâmica, tá? O que faz a diferença, né, na hora de aplicar cerâmica? Tem alguns detalhes que eu tenho certeza que podem fazer diferença aí, né? Assim como fizeram para mim. O Alexandre Rocha, de Floripa, né, entrou na área aí também. Eu separei um casinho, que eu vou mostrar depois, um casinho de metalocerâmica, tá? Ó, é inédito isso, né? Geralmente eu não mostro muita coisa de metalocerâmica, mas eu separei um caso que eu fiz aí com a cerâmica Style, né? Da Ivoclar. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas antes eu quero bater um papo com vocês aí sobre alguns pontos que eu acho muito importante a gente entender antes de sair aplicando cerâmica que nem um maluco aí, tá? Primeira coisa que vai fazer você iniciar a sua trajetória na cerâmica. Galera, olha só, um dos fatores bem importantes antes de você começar a aplicar a cerâmica é entender qual material de estrutura, né, que você vai estar utilizando, né? Qual é a tua subestrutura que você vai utilizar, tá? Para quê? Para você poder escolher a tua cerâmica e para você entender, né, que tipo de queima, que tipo de situação, que tipo de estratificação você vai utilizar, tá? Então a gente precisa entender se você vai utilizar uma metalocerâmica, tá? Se você vai utilizar metalocerâmica, boa tarde, nova profissão, ó, a Esther, ó, é nova na profissão, mas está apaixonada. É isso aí, Esther, a gente tem que se apaixonar mesmo, né? Eu acho que, eu falo para você, eu sou um apaixonado por essa profissão, tá? Sou um apaixonado de verdade mesmo, né? E eu tenho, além da profissão, além da minha, da profissão de fazer os trabalhos, eu sou comprometido e apaixonado em ensinar, né? Em repassar isso para frente, em repassar isso para as pessoas. Então, para que a gente consiga, né, continuar, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês estejam aí compartilhando, né, essa live, compartilhando com as pessoas, tá? Então, vamos lá. Então, uma das coisas essenciais é a gente entender, né, entender o tipo de material, que tipo de material a gente vai utilizar, que tipo de material a gente vai recobrir, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você que está começando com a cerâmica hoje, né, às vezes eu recebo perguntas que às vezes eu penso assim, poxa, mas isso é óbvio, né? É óbvio para quem já tem anos de trabalho, tá? Mas às vezes para quem
está iniciando hoje, né, para quem está iniciando há pouco tempo, não é tão óbvio assim, né? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar, você vai escolher lá, não, eu vou trabalhar com metal, ou esse caso eu vou desenvolver em metal, né? Primeira coisa, a gente tem que saber que depois do metal, né, depois que o metal estiver prontinho, oxidado, jateado, preparado, eu preciso fazer o quê? Opacificar esse metal. Se é zircônia, né, o opaco, para que serve o opaco? Para esconder, né, para esconder o cinza do metal, né, para mascarar essa coloração do metal, né, e também para promover uma união química entre metal e cerâmica, tá? Então, o opaco serve para isso. Já na zircônia, eu não preciso utilizar opaco, tá? Mas eu preciso sim fazer um artifício para que também se promova uma união, né, entre zircônia e cerâmica. E a gente denomina esse processo de wash, né? Wash é uma pré-queima, né? Uma pré-queima antes de você fazer uma queima de estratificação, antes de você colocar cerâmica em cima do copo, você faz aí uma aplicação de wash, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, um caso de metalocerâmica e a gente vai retomar esses pontos que eu vou falar para vocês, né? Então, assim, quando eu vou aplicar a metalocerâmica e a zircônia, eu tenho só esse ponto que é um ponto que se diferencia. O restante da estratificação é muito similar. Então, se você trabalha com zircônia ou se você trabalha com metal, se você entender o passo a passo de uma aplicação, você vai aplicar tanto em uma quanto na outra. A diferença são o quê? As temperaturas, né? E o tipo de tratamento com cada estrutura, tá? Ah, mas eu vou fazer uma zircônia monolítica, então tem um outro processo, né? Então, um bom ceramista, ele entende dos processos, ele entende dos diferenciais, mas o conceito de aplicação, ele vai ser sempre muito próximo, muito semelhante, tá? Então, Emax também, às vezes, por exemplo, eu posso utilizar a cerâmica, né? No de silicato, eu posso utilizar uma cerâmica da Ivoclar ou Emax, tanto para zircônia quanto para de silicato. Porém, né, eu tenho uma diferenciação ali na questão de cerâmicas que, por exemplo, quando você vai utilizar uma subestrutura de zircônia, é uma estrutura que tem um alto valor, né? Um alto valor que eu digo que ela tem ela tem uma coloração mais branca, né? Então, isso significa que ela tem maior valor, tá? Quanto maior luminosidade, maior valor, né? Então, quando eu recubro ela com a cerâmica de baixo valor, o Emax, ele tem uma translucidez maior, às vezes eu não consigo recobrir legal, né, essa zircônia, principalmente em casos maiores, onde eu preciso queimar várias vezes. Então, a gente precisa escolher também a cerâmica para cada tipo de estrutura. Dá para aplicar um Emax em cima de zircônia? Dá sim. Porém, às vezes o resultado que eu tenho não é tão bom quanto a cerâmica de maior fusão, né, uma cerâmica que tem uma cobertura melhor, tá? Ó, o Bruno Pastos aqui, ó, perguntou aqui para mim se eu uso a mesma cerâmica para metalocerâmica e zircônia. Não, Bruno, eu não uso, não tem nenhuma cerâmica que eu possa utilizar, né, para metalocerâmica e para zircônia, tá? São cerâmicas distintas. Porém, temos cerâmicas das mesmas marcas que podem ser utilizadas, né, com as mesmas nomenclaturas, como é o caso do Emax Ceram e a Inline, né, ou o Emax Ceram e a Style, né. Eu utilizo a cerâmica Ice da Zirconzan, que é uma cerâmica muito simples de trabalhar, tá? Muito fácil de trabalhar, mas é uma cerâmica específica para zircônia, tá? Na minha opinião, uma das melhores que eu já apliquei, né, para zircônia. Tem muitas cerâmicas, mas a que eu elegi para o meu dia a dia, pela facilidade, pela facilidade de aplicação e também pela facilidade em alcançar um resultado, é a Ice da Zirconzan, tá? Então, a gente precisa entender que cada material tem o seu coeficiente de expansão térmico. Tá? E isso diferencia muito também e pode ocasionar vários problemas se você não entender, né, sobre o coeficiente de expansão térmico de cada material. Por exemplo, vamos lá. Né? Por exemplo, ó, quais são as massas mais translúcidas para zircônia? Depois eu chego lá, tá, Bruno? Vou passo a passo daqui a pouco. Carlos Bruno, daqui a pouquinho eu chego nessa parte aí e eu volto para te responder, tá? Eu volto aí a pergunta para te responder. Vamos lá, vamos falar sobre o coeficiente de expansão térmica, né? A gente precisa entender o coeficiente de expansão térmica de cada material. Por exemplo, tá? Muitas
pessoas, eu vejo, né, até no meu grupo ali do Dominando a Reabilitação, Dominando a Cerâmica, são problemas frequentes, tá? Eu, nessa semana ainda, eu quero... Cara, eu vejo muitos problemas, principalmente no que se diz respeito a você entender, né, o tipo de resfriamento da sua cerâmica, tá? No que diz respeito ao coeficiente de expansão térmica, né? Bom, eu vou fazer um exemplinho muito simples, tá? Porque se eu for aqui explicar para vocês cientificamente, a maioria talvez não entenda, não seja didático, tá? Então, eu vou explicar de uma maneira bem simples, tá? Para que seja compreensível para vocês, principalmente para quem tem problema de trinca, tá? Principalmente para quem tem problema de trinca. Então, vamos lá. Por que as trincas acontecem no resfriamento ou nas últimas queimas, né? Olha só. Quando você aquece qualquer tipo de corpo, né? Por exemplo, o metal, quando você aquece o metal, ele sofre uma expansão térmica, tá? Como se ele inflasse, como se ele como se ele tivesse inflado, ele se dilata, tá? Todo o corpo que é submetido a um aquecimento, ele se dilata, tá? Então, olha só, quando você aquece o metal, naquela queima que você vai levar lá em cima, ele vai aumentar de tamanho. Isso se chama coeficiente de expansão térmica, tá? Então, você aqueceu o metal, ele vai expandir, ele vai dilatar, tá? Então, olha só, a cerâmica, ela também tem um coeficiente de expansão térmica. E para que ela acompanhe o coeficiente de expansão térmica do metal, eles têm que ser compatíveis, tá? Você tem que olhar na bula do metal. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente entender isso, mas vai estar lá na bula do metal e na bula de cerâmica. CET, coeficiente de expansão térmica. E vai estar lá uma numeração, né? E aí você vai analisar aquela numeração, o coeficiente de expansão térmica que está ali indicado na bula do teu metal, e você vai comparar com da tua cerâmica. E eles precisam ser próximos, tá? Para quê? Para que na hora que eles sofram o aquecimento, eles aumentem de volume simultaneamente, certo? Só que o problema está no resfriamento. Por quê? Porque a cerâmica, como ela vai estar mais próxima da parede do teu forno, ela vai receber esse calor primeiro. Na hora que você resfria, ela também vai resfriar primeiro, né? E às vezes o metal, ele ainda não voltou dessa expansão, né? Ele não está ainda na fase de contração, tá? E aí o que acontece? A tua cerâmica já está contraindo, e aí há o quê? Há uma briga, né? O metal está ainda com um volume maior e a cerâmica está apertando ele para voltar, né, para o seu tamanho normal, e ali onde surgem as trincas. Então, eles precisam resfriar simultaneamente. Para que isso aconteça, é importante que você eleja um metal e uma cerâmica com o coeficiente de expansão térmica, né, próximo. E aí você vai fazer um resfriamento rápido, tá? Você vai abrir o forno direto para que eles resfriem junto. Esse resfriamento direto, ele vai fazer o quê? Com que o metal, ele ganhe um pouco de impulsionamento, né? Esses dias atrás eu fiz uma live com o Paulinho Ferreira, ele explicou legal isso aí, né? Ele falou assim que a gente vai dar um empurrãozinho para o metal esfriar mais rápido para poder acompanhar o resfriamento da cerâmica. Não seria mais fácil fazer uma escala com metal e cerâmicas? Não entendi o que você perguntou, Jean. Por que o opaco fica esverdeado depois da primeira queima de cerâmica? Bruno, olha só. Cara, aí, ó, cara, que pergunta interessante. Meu, por que ele fica esverdeado, tá? Olha só. Antes de você fazer a primeira queima, você deve fazer o quê? Deixar o metal. Eu faço isso, tá? Eu faço sempre isso quando eu vou fazer metalucerâmica. Eu deixo o copo mergulhado na água, tá? Eu deixo o copo mergulhado na água para poder soltar aquele óxido, tá? Aquilo ali é porque está oxidado, né? Então, você vai deixar na água, ele vai soltar aquela água verdinha, né? Vai ficar esverdeado mesmo, e aí você começa a aplicar. Tá bom, Bruno? Beleza? Aí você não aplica direto, antes, sem você fazer sem você tirar esse óxido aí do teu metal, tá bom? Não seria mais fácil fazer uma escala com metal e cerâmica. Jean, é que, cara, é difícil, né? Cada um usa um, né? Então, assim, você vai precisar ver a bula sim, infelizmente, né? Cada cerâmica, ela quer defender o seu peixe aí, mas ninguém usa tudo interligado, né? Então, você precisa saber qual o metal, você tem que olhar pelo coeficiente de expansão térmica, tá? Um dos fatores bem importantes, antes de você começar a aplicar a cerâmica, é entender qual material de estrutura, né, que você vai estar utilizando, né? Qual é a tua subestrutura que você vai utilizar, tá?
Para quê? Para você poder escolher a tua cerâmica e para você entender, né, que tipo de queima, que tipo de situação, que tipo de estratificação você vai utilizar, tá? Então a gente precisa entender se você vai utilizar uma metalocerâmica, tá? Se você vai utilizar metalocerâmica, vamos lá. Então uma das coisas essenciais é a gente entender, né? A gente entender o tipo de material, que tipo de material a gente vai utilizar, que tipo de material a gente vai recobrir, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você que está começando com a cerâmica hoje, né? Às vezes eu recebo perguntas que às vezes eu penso assim, poxa, mas isso é óbvio, né? É óbvio para quem já tem anos de trabalho, tá? Mas às vezes para quem está iniciando hoje, né? Para quem está iniciando há pouco tempo, não é tão óbvio assim, né? Então, por exemplo, quando você vai trabalhar, você vai escolher lá, não, eu vou trabalhar com metal, ou esse caso eu vou desenvolver em metal, né? Primeira coisa, a gente tem que saber que depois do metal, né, depois que o metal estiver prontinho, oxidado, jateado, preparado, eu preciso fazer o quê? Opacificar esse metal. Se é zircônia, né, o opaco, para que serve o opaco? Para esconder, né, para esconder o cinza do metal, né, para mascarar essa coloração do metal, né, e também para promover uma união química entre metal e cerâmica, tá? Então, o opaco serve para isso. Já na zircônia, eu não preciso utilizar opaco, tá? Mas eu preciso sim fazer um artifício para que também se promova uma união, né, entre zircônia e cerâmica. E a gente denomina essa cerâmica para iniciantes, que eu vou te explicar o porquê que acontece isso. Mas hoje eu estou de bom humor aí, vou explicar para vocês o porquê que acontece isso, tá? Mas falando no curso, pessoal, nesse curso para iniciantes, eu faço, né, a gente ensina, inclusive, como você manipular a tua cerâmica, como você aferir o seu forno e como você evitar todos esses tipos de problemas, tá? Inclusive você que tem laboratório, que tem vários ceramistas iniciantes, que volta e meia você vê que tá, vê que tem esse problema. Ó. Acho que eu já. Rubens, você já teve, cara? Você teve faz pouquinho tempo, né? Eu até postei nos stories aí, né? O probleminha que o Rubens teve. Pessoal, olha só. Isso está diretamente relacionado, né? Ó, o César, já tive muitos, né? O Gerson, já tive. Ó, o Carlos Alberto, eu já tive por quando deixar pouco tempo em pré-secagem. Matou a charada aí, Carlos Alberto. É isso aí mesmo, cara. Você vê, né? Olha só, a gente às vezes erra por falta de conhecimento, né? Você aplicou lá, fez aquela anatomia linda, maravilhosa, pegou lá, né? O pincelzinho mais fino, esculpiu o oclusal, fez fundo de suco, fez tudo, né? Fez tudo que precisava fazer para fazer um dente com uma boa anatomia, né? Com tudo ajustado. A gente, às vezes, capricha, né? O máximo na nossa escultura. E na hora de colocar no forno, a gente não para pensar, né? Eu pego muito no pé aqui do pessoal aqui que trabalha comigo. Se vocês pensassem toda vez, antes de apertar um botão, né? Não fosse tão automático lá, apertar o botão e simplesmente virar as costas e fazer outra coisa. A gente precisa sempre... Eu sou chato demais com isso, sabe? Toda vez que eu vou ver o forno, eu vou lá e olho o programa que tá. E toda vez que eu não faço isso, né? Às vezes passa por algum motivo que eu não olho, eu tenho alguma surpresa desagradável. Então, olha só, essa questão de estourar a cerâmica, ela está totalmente relacionada com o tempo de pré-secagem e com os líquidos que você utiliza, tá? Então, você utilizou principalmente líquido de modelar de larga duração, né, que você vai poder ter tempo de manipular. Esses líquidos, eles têm bastante glicerina na sua composição, e essa glicerina, quando você superaquece, ou quando você aquece ela de uma maneira rápida, ela vai querer evaporar, né? E vai fazer uma borbulha. E essa borbulha vai fazer o quê? Com que estoure a tua cerâmica, fazendo ela virar em vários pedacinhos, tá? Então, principalmente para aquelas cerâmicas que têm um maior volume, né? Para você fazer a tua aplicação. Então, essas cerâmicas que têm um maior volume, tá? De aplicação, você precisa diminuir, né? Você precisa aumentar o tempo, né? Aumentar o tempo de pré-aquecimento e aumentar o tempo também de subida do elevador, tá? Ou descida, né? Da cabeça do forno ali, da mufla, né? Você precisa aumentar. Por quê?
Porque alguns fornos, você pode até deixar lá 10 minutos de pré-secagem, tá? Mas às vezes o elevador está muito distante da mufla, e o calor que é emitido ali, né, para poder fazer essa volatização, ou para fazer essa secagem dessa cerâmica, não é suficiente para evaporar todos os líquidos que ali estão. Então, a gente precisa o quê? Ter um tempo maior, né, deixar um tempo de pré-secagem e ter um tempo maior, né, na subida do elevador. Outro detalhe importante, tá? Outro detalhe bem importante, né, é você colocar uma temperatura de pré-secagem, tá? A temperatura de pré-secagem, ela tem que estar de acordo com o que é indicado pelo fabricante, tá? Isso a gente tem que observar bem, né, o que o fabricante nos posiciona ali na bula, tá? Por isso que é importante sempre estar olhando bula, tá, pessoal? Então, a gente vai colocar a temperatura de pré-secagem indicada pelo fabricante, tá? E aí, sim, vai apertar o play, tá bom? Então, o problema está no apertar o play, tá? E não olhar o teu programa, tá? Você fez um volume muito grande de cerâmica, usou líquidos, usou corantes, tá? Vou explicar agora sobre outro problema que a gente também acontece nas nossas estratificações, tá? Inclusive, acontece muito em curso, porque o pessoal se empolga, né? E coloca vários corantes e trabalha com outros líquidos, tá? Olha só. Quem aqui já teve problema de carbonização da cerâmica? Quem já teve esse problema? Ó, o Velton. Ó. E quando a gente demora tanto para terminar a aplicação que ela já está seca. Tem alguma diferença nessa pré-secagem? Não tem. Você tem que fazer a pré-secagem. Mas eu vou te dar uma dica agora. Ó. Você falou um negócio legal. Deixa eu ver se está aqui. Peraí. Eu vou te falar para você não ter esse problema. Tá? Deixa eu ver se está aqui no meu... tem um aqui, ó. Tá? Tem um aqui. Eu vou falar, ó, vou dar uma dica legal aí, ó, para você não deixar a tua cerâmica tão seca, tá? É importante, quando a gente está trabalhando com cerâmica, você ir levando ela, né? Você ir trabalhando com ela umedecida, tá? Não deixa ela secar, porque senão fica difícil de você modelar a tua cerâmica, tá? Então, olha só, ó, teve bastante gente que já teve aí também problemas com carbonização, né? Mas olha só, para você ali, ó, quem foi que me perguntou aqui? Peraí, deixa eu ver. Ó, o Velton, tá? Velton, olha só, uma coisa que acontecia muito comigo quando eu comecei a aplicar cerâmica, e eu não sabia o que era, né? Eu já achava até que estavam me sabotando no laboratório, estavam colocando água com gás dentro do meu potinho para lavar o pincel, né? De tanta bolha que saía, eu achava que estava aplicando com água com gás, né? Estourava as bolinhas na hora de aplicar. Tá, olha só. Cada vez que você está lá aplicando, né? Está aplicando, você começa a secar, e você vai lá e pega um pincel, encharca o pincel na água e vem lá e umedece de novo a cerâmica, tá? Você está concentrando umidade em locais específicos, e essa umidade ela não se espalha, né, para o restante da tua peça, para o restante da aplicação, né? E o que acontece? Na hora que vai fazer a secagem, ela seca de uma maneira que não é uniforme. E aí aquele lugar que você concentrou a umidade, né, ele vai estourar uma bolinha, microbolhas, tá? Então, para que você umedeça a tua peça de uma maneira uniforme e não precise ficar com o pincel ali, ó, umedecendo, né, pequenas partes, né, eu uso um borrifador, ó, tá? Eu vou borrifar a minha cerâmica, né, distante, ó, tá? Eu vou fazer um borrifamento, né, com água. Eu uso a água da torneira mesmo, água filtrada, né? Eu faço um borrifamento, né? E ela vai fazendo ela vai umedecendo homogêneo, né? Homogeneamente, tá? Uniformemente, né? Sem ficar com pequenas áreas concentradas, né? De umidade, aonde isso vai gerar microbolhas lá no final. Deixa eu ver o que mais que o pessoal tá me perguntando aqui no Insta. Ver se tem mais alguma coisa, né? Normal, tá normal? Normal acontecer isso aí, Queiroz? Queiroz, olha só. Por que acontece isso aí carbonizado? Também é por falta de secagem, né? E por às vezes a gente querer utilizar aqueles líquidos, né? Aqueles corantes, né? Onde você precisa ter às vezes dá essas bolinhas mesmo. Eu nunca sabia por quê. Viu aí, Velton? Viu como eu já passei por muita coisa, cara? Eu já descobri muita cagada que eu fazia, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês sempre, né? Para vocês não cometerem esse tipo de cagada, né? Porque dá vontade a gente
dá vontade da gente se matar, né? Quando vai entregar o trabalho, vai dar acabamento uma bolha, né? Vai dar acabamento uma porosidade, vai dar acabamento uma trinca, sai do glaze com trinca, e aí você se desespera, né? Já sai do forno, aí tem um terço amarrado no forno. Esse dia tinha um aluno ali que postou, né? Tinha um terço, né? Amarrado no forno, e ela tava fazendo uma oração, né? Ela mandou a foto para mim aí. E eu falei assim, ó, a partir do momento que você começar a entender o que você faz, né? Entender mesmo, ter essa noção, né? De como funcionam os materiais, né? De como funciona o teu forno, de como funciona, como você deve aplicar, de como se comporta, né? A tua cerâmica, tá? Muita bolha, olho de peixe, né? Roberto, nem me fale, cara, eu já passei por tanto também, cara, que você não queira saber, né? Você não queira saber mesmo, tá? E a vida é um constante aprendizado, eu aprendo dia a dia, né? É isso aí, Melissa, é mais fácil, mais econômico aprender com os erros dos outros, tá? Por isso, pessoal, eu vou voltar, né, a minhas lives para as 2 da tarde, tá? O pessoal falou que queria 7 da noite, mas eu tô vendo que não faz muita diferença, não. Quem está comprometido em aprender, vai participar das lives em qualquer horário, né? A gente vai deixar salvo aí por 24 horas as lives, e quem não conseguir assistir na hora, assiste depois, tá? Ó, o Júlio perguntou, e a vibração? Júlio, eu não faço vibração, eu não faço condicionamento na minha cerâmica, tá? Por quê? Porque quando eu faço vibração, eu perco forma, tá? Eu vou perdendo forma, eu vou perdendo texturização, vou perdendo esses detalhes que eu gosto de fazer durante a aplicação. Então, Júlio, eu não utilizo a vibração, tá? Não faço vibração, certo? Também, Júlio, as cerâmicas evoluíram bastante, cara. Elas são, a granulação das cerâmicas são muito menores hoje, né? São nanoparticuladas, né? Hoje você não precisa vibrar a cerâmica, né? Você pode trabalhar com ela sem ficar vibrando. Antigamente se vibrava muito porque as cerâmicas, né, as partículas de cerâmica, os grãos dela eram muito grandes, então precisava ter aglomerar elas melhor para poder ter uma melhor queima, tá? Ó, eu gosto de condensar com os pincéis de maquiagem, tá? Mas por quê? Porque eu vou penteando, né? Exatamente, Alexandre. O 7 da noite o Breda começa a me sabotar aí, cara. É melhor se... E às 2 da tarde eu tô com a energia mais alta, cara, né? É bem cansativo, eu acordo todo dia às 5:30 da manhã. Então, todos os dias, 5:30 da manhã, eu tô de pé. Então, chega às 7 da noite, cara, eu quero escutar uma musiquinha e terminar meus acabamentos aqui para no outro dia eu chegar a dar glaze. Uma dica importante, não dá o glaze no final do dia, não dê glaze no final do dia, tá? Dê o glaze quando você tiver com a tua energia bem voltada para você pegar todos os detalhes, tá? Então, eu sempre faço o acabamentinho no final do dia, dou aquele acabamento mais grosso ali, deixo ele já bem quase definido, quando é no outro dia cedo que eu chego com a cabeça renovada, né? Que eu já fiz a minha meditação de manhã, que eu já vi as lives que eu gosto de seguir de manhã, né? Aí sim eu vou me concentrar de novo no meu trabalho, tá? E aí às 2 da tarde fica um horário legal para eu poder atender vocês, né? Saí do almoço, chego aqui, eu tive um tempo, né, de preparar aqui alguma coisa para vocês aqui legal, né? E chego com energia, com alto astral aí melhor aí para poder para a gente poder atender melhor vocês. Tá, vamos lá, sobre o pincel. Cara, o pincel você fez uma boa escolha sim, só que, cara, depende. Você pegou um pincel grande, né? Um pincel número 8. Esse pincel, ele mantém a umidade legal, né? Ele tem um pelo legal, só que depende para o que você vai utilizar, tá? Eu não utilizo o mesmo pincel para tudo, não, né? Eu utilizo um pincel, por exemplo, para eu aplicar os protocolos, né? Quando eu estou na fase de colocar massas, de maior volume de massa, por exemplo, na dentina, eu utilizo os pincéis maiores, né? O 6 e o número 8, tá? Porque eu preciso manter a umidade com maior umidade. Quando eu vou fazer os mamelos, que eu preciso ter uma precisão, tá? Uma precisão para colocar os mamelos no lugar certo, eu uso um pincel número 4, tá? Então, eu não utilizo o mesmo pincel para tudo, né? Isso se você parar para analisar, né? Você acha que o mecânico ele usa a mesma chave de roda para apertar tudo? Não, né? Para cada coisa tem o seu lugar. Então, é a mesma coisa
É dessa maneira que eu penso, tá? Então, falei sobre volume da aplicação, né? Sobre tempo de aquecimento, né? Sobre tempo de secagem, né? Sobre o porquê, né? Acontece as carbonizações, sobre por que acontecem microfissuras. Por que acontecem microfissuras, às vezes? Vamos entender. Ontem o André aqui, o meu braço direito aqui, né? Chegou com uma peça aqui cheia de microfissura para mim. Né? Eu só olhei para ele e falei assim, entendi, né? Você fechou o forno, deixou esquentar e o forno baixou de novo, né? Então é isso que acontece, tá? Queima todo o oxigênio que tem na mufla, né? Seca e abre de novo o forno, ele sai várias micro rachaduras, tá? Toda vez que acontece isso, pode se preparar que vai ter esse tipo de problema, tá bom? Então, fica mais uma dica aí, tá? Tente, se você tem que cancelar o programa, que não abra essa mufla, que você continue esse programa depois que a mufla já está fechada, certo? Outro detalhe importante, né, sobre volume, vamos lá, volume da aplicação, né, eu falei sobre algumas situações, mas eu tenho uma outra situação bem interessante, tá? Volume de cerâmica para você programar a tua queima, tá? Quando eu tenho peças muito volumosas de cerâmica, né, principalmente os protocolos, né, ou às vezes nem é protocolo só, pessoal. Quando a gente vai fazer um elemento individual, às vezes você tem que dar um volume vestibular, né, grande, você tem bastante volume. Eu vou sempre aumentar um pouco o tempo de permanência e diminuir um pouco a temperatura, tá? Para quê? Para que essa cerâmica ela mature mesmo de dentro para fora, tá bom? Eu acho isso bem interessante, uma técnica que eu gosto de explicar, né? No Dominando a Reabilitação, como a gente fala sobre reabilitações, né, extensas, eu falo muito sobre a questão das queimas, né? Eu tenho visto assim, ó, pessoal, depois que entende isso, né, dá uma evoluída no trabalho, na questão de coloração, cromatização, forma, né? Ele mantém a forma, né, daquele teu dente que você estativou com tanto carinho, né? Chega no final, na terceira queima, quarta queima, né, um protocolo que a gente vai para 5 queimas, a gente não tem arredondamentos, né? A gente não tem o encolhimento, né, dessa cerâmica, tá? A gente consegue observar uma qualidade, né, de coloração, tá? Então, pessoal, a gente precisa entender sempre, né, o que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de dar esse exemplo, né, quando eu vou queimar uma peça com grande volume de cerâmica e uma peça com pequeno volume de cerâmica, eu dou 2 exemplos, né? Quem já fez o meu curso aí sabe o exemplo que eu vou dar agora, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque eu gosto muito de cozinhar, né? Eu gosto muito de estar na cozinha, eu gosto muito de fazer churrasco, principalmente, né? E o que a gente nota? Quando você vai fazer um churrasco, dependendo da carne que você vai assar, você precisa de uma receita, né, de temperaturas, tá? Você precisa, por exemplo, como um bom churrasqueiro, você precisa saber fazer um assado de costela, e você precisa saber, como um bom churrasqueiro, fazer um assado de picanha, tá? E você não vai usar o mesmo tipo de forno, o mesmo tipo de fogo para as duas carnes, né, para os 2 cortes, tá? Você vai precisar o quê? Separar, né? Ó, esse é outro curso, né? Já estou inscrito. É isso aí, Jefferson, é outro curso, cara. Sempre usei água gelada para misturar cerâmica, não uso nenhum líquido próprio. Me explica sobre isso. Kátia, é legal também, né? A questão da água gelada também, ela vai demorar mais para evaporar, só isso, né? Quanto mais gelado, o calor vai demorar mais para poder evaporar essa água, só por isso, tá? Né? Mas funciona também, né? Uma água gelada, água destilada gelada, se você pegar o teu líquido, então aí demora muito mais tempo, né, para poder volatilizar aí, né, para você poder fazer. Então vamos lá, voltando para o assado, né? Quando você vai assar uma costela, tá? O que você vai fazer? Você precisa de um fogo mais baixo, porém com mais calor, né? Você precisa que a tua churrasqueira ela já esteja bem pré-aquecida, né? Você vai assar só na brasa, só no braseiro, sem labareda, tá? Por quê? Porque é uma carne grossa, uma carne espessa, e você precisa que ela asse de dentro para fora. Ela precisa chegar a temperatura até lá no osso, né? Até lá na estrutura, que é a estrutura óssea daquela costela, né? E aí sim, vai aquecer aquele osso e vai começar a cozinhar, né, a maturar essa carne lá de dentro para fora, tá? Porque é uma carne espessa, uma carne grossa. Já se você fizer isso com uma picanha, né, fatiada, por exemplo, né,
O que vai acontecer? Se colocar nesse fogo desse jeito, você vai cozinhar aquela picanha e vai perder todas as propriedades que tem aquela carne, que ela não ela não é recomendada fazer dessa maneira. Então, a picanha, você vai pegar um fogo bem alto, né, um fogo com labareda, você vai simplesmente passar um pouco de um lado e um pouco de outro, né, e aí vai estar pronta já a tua carne. Ela vai poder ficar um pouco mais mal passada e não vai perder, né, ela vai estar com todas as propriedades dela. Então, é a mesma coisa, um protocolo, uma cerâmica, ou uma estrutura, um trabalho que tem um maior volume de cerâmica, você vai ter que pensar em assar ela, né, em queimar ela mais lentamente. Então, você vai baixar a tua temperatura e vai aumentar o tempo de permanência. Então, por exemplo, a minha cerâmica Ice, que eu utilizo, ela é recomendada a 820 graus. Eu baixo ela para 780 graus. Eu baixo 40 graus. Porém, eu aumento o tempo de permanência para 2 minutos e meio, tá? Eu praticamente, né, eu coloco 150% a mais do que é recomendado o fabricante no tempo de permanência, tá? E esse tempo de permanência eu mantenho com vácuo, tá? Eu mantenho com vácuo, beleza? Por quê? Porque o vácuo vai me permitir que ela não deforme, tá? Ela vai permitir com que ela fique no posicionamento certo, tá? Aquele posicionamento que eu apliquei. Voltando, né, a questão aí, alguma pergunta, pessoal? Vocês já fazem dessa maneira? Já fazem isso dessa maneira? Olha só, dá uma dica, né, para quem utiliza aí outros tipos de cerâmica, né, você precisa fazer um teste. Você não pode sair aí, vou baixar 40 graus e meter 2 minutos. Faça um teste com uma pastilha, tá? Faça uma pastilhinha. Como que eu vou fazer a pastilha? Por exemplo, eu vou pegar um pincel mesmo, num guardanapo, né, vou aplicar em cima do guardanapo e vou colocar esse guardanapo no meu refratário e vou queimar. E aí vou baixar a temperatura, aumentar o tempo de permanência, né? E aí a gente vai... Alexandre Rocha, venha por curso de churrasco aqui, cara. Eu acho que consigo aí, pelo menos fazer um bom churrasco, eu acho que eu dou conta de fazer, tá? Então vocês, pessoal, vocês precisam testar, né? Por exemplo, você vai fazer com Noritake. Faça o teste antes, tá? Vai fazer com inline, faça o teste antes. Nem todas vão ser o mesmo, vão estar com o mesmo tanto de diminuição de temperatura e o mesmo tanto de manutenção. Tá? Então, é interessante, né, fazer os testes antes de você começar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pincel, diversidade de cerdas e tamanhos, eu falei um pouco, né? Pincel, diversidade de cerdas. Eu gosto, eu prefiro, né, eu acho mais fácil eu aplicar, usar os pincéis, né, o pessoal estava falando de pincel, eu utilizar pincéis de cerdas naturais, tá? Eu prefiro, por quê? Porque eu acho que eu mantenho melhor a umidade, né, eu consigo controlar melhor a umidade, tá? Então, eu prefiro utilizar os pincéis de cerdas naturais aí, Kolinsky, né? Eu gosto muito do pincel da Renfert. Deixa eu pegar o pincelzinho da Renfert aqui, ó. Esses são os pincéis que eu utilizo. Fazendo propaganda do meu porta-pincel, ó, que legalzinho, ó. Porta-pincel, ó. Tá? Então, esses são os pincéis que eu utilizo aqui, ó. Pincel número 8, tá? Lei Art número 8, Slim, certo? O 6, eu já gosto de utilizar o Lei Art número 6, mas eu prefiro o Bold, tá? Número 6, Bold, porque ele é um pouco mais volumoso, que ele segura um pouco melhor. Ele tem um volume maior aqui na ponta, né, para segurar um pouco mais a umidade. Para estratificar mamelo, tá? Eu uso o número 4, tá? Número 4, Slim, tá bom? Para estratificar mamelo, da Renfert, tá? Lei Art da Renfert. Top, 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 tá? E aí, para fazer pintura, né? Eu gosto de usar esse aqui também, ó, o da Renfert, né? Esse aqui é o número 0, se não me engano, né? O Color. E aí eu tenho uns outros aqui, que esses aqui já são os Frankenstein, né? Que é o cabo da Renfert com a ponta do Smiline e assim vai. Esse aqui é para fazer pintura, né? Fazer maquiagem, né? E passar o glaze, né? E aí tem outros aqui que a gente vai utilizando aí, vai trocando ponta e tudo mais, tá? Então esses pincéis são muito bons, né? Assados do Gino. Então é isso aí, ó. Já eu mudo, cara. Eu tô querendo me aposentar já. Daqui a pouco eu vou me aposentar. Vai longe ainda, né? Vai longe ainda. Mas já são 21 anos de profissão, né? Não sei com quantos anos que se aposenta.
quantos anos de profissão que se aposenta hoje? Eu acho que com 50 anos de profissão. Nós, protéticos, só com 50 anos de profissão para se aposentar, né? Galera, não é fácil não, mas não achem que é fácil, né? Que a minha vida é fácil aí, que não é não, tá? É uma loucura, uma correria. Tá falando pra Bia hoje, Bia do céu. Vamos, fala Eduardo, tudo bom, cara? Tudo jóia? Leonardo tá desaparecido também. Tatá do Aliados, um abraço para você, meu nobre. Logo, logo, tô te esperando aqui, tá? Pessoal, outra coisa interessante, tá? Vamos falar de novo do workshop que vai ter na quinta-feira, às 19 horas e 9 minutos. Eu vou ter um workshop cerâmica para iniciantes. Cara, ó, eu já te respondo, Marcele, já te respondo, tá? Cerâmica para iniciantes. Cara, é um conceito totalmente mesmo do iniciante até o intermediário. Vou falar bem a verdade pra você que aquele curso de iniciante tem só o nome, tá? Tem só o nome mesmo, né? A gente caprichou muito no conteúdo, né? Então, na quinta-feira agora, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, às 7 horas da noite, 7 horas e 9 minutos, né, da quinta-feira, eu preparei um conteúdo, tá? Um conteúdo, só novidade, tá, para vocês, né? Sobre como você escolher os seus instrumentais, como você escolher os seus pincéis, como você o que você comprar no seu primeiro kit de cerâmica, como você aplicar o seu primeiro dente, quais massas utilizar, tá? Como você montar o seu dente, né? Um dente simples, um dente standard, né? Um dentezinho simples, mas um dente muito eficaz, né? Onde você vai ter todo o conceito de aplicação de cerâmica, tá? Para você já começar a fazer os seus primeiros dentes. E você que já faz, eu também tenho no workshop, é lógico que eu não esqueci de você também, que já aplica, né? A gente vai também ter um conteúdo especial para quem já faz cerâmica, tá? Então, assim, sempre, eu tenho certeza que sempre eu trago alguma novidade para você. Então, não perde o workshop, né, Cerâmica para Iniciantes, que a gente vai fazer na quinta-feira, às 19 horas e 9 minutos, tá? Não deixa, e lá eu vou lançar o meu curso, Cerâmica para Iniciantes, tá? Então, quem pretende começar na cerâmica, eu vou te falar, um preço, cara, metade, a gente vai dar mais de 50% de desconto, tá? Mais de 50% de desconto. O preço é R$ 1.297. A gente vai dar mais de 60% de desconto, Rodrigo? Eu não sei, vou ter que conversar, porque daí metade fica para você e o que fica para mim? Vamos ver esse negócio, 60%? Não sei, vamos pensar. Mas vai ser um preço muito especial, porque eu quero que você inicie, tá? Eu quero que você inicie na cerâmica, né? Eu quero que você evolua na cerâmica, eu quero que você produza mais na cerâmica, tá? Eu quero que você mude, né? Mude a tua história, né? Eu quero que você evolua, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, pessoal, quem já conhece o Instituto Gineton Rodrigues, o Instagram do Instituto Gineton Rodrigues, lá eu tenho vários cursos de vários profissionais na área de resina, na área de exocad, né, na parte digital, área de fotografia, né, curso do Renato Ferreira, curso do Vitor Bittencourt, curso do Ilha de Deus, curso do Paulo Ferreira, de Noritake, né, vai ter protocolo cerâmico em Noritake. Pessoal, vocês têm que fazer esse curso. Quem trabalha com Noritake, o cara é fera demais, tá? Então, curso presencial aqui no Instituto Gineton Rodrigues, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando aqui a nossa estrutura, né, para vocês conhecerem melhor também. Então, a gente tem o curso online, né, e tem o curso presencial. Tenho certeza que você que iniciar na cerâmica, né, vai fazer o curso online para iniciantes, né, vai com certeza vir aqui fazer vários cursos na nossa área, aqui na nossa escola, tá bom? Galera, vamos ver o que mais que tem aqui para passar para vocês, né? Godê úmido ou umedecido? Eu gosto úmido umedecido. Godê úmido ou placa de vidro, né? Eu prefiro placa de vidro. Eu gosto mais de aplicar com placa de vidro, tá? Porque eu aplico peças muito grandes, né? E aí eu gosto de ir preparando aos poucos a minha cerâmica, tá? Mas é uma mania minha, talvez o godê úmido seja muito bom, né? Outro detalhe importante, né? Para a tua cerâmica ficar top, tá? Não basta só o brilho do glaze, tá, galera? Não basta só o brilho do glaze. É importante que você faça um acabamento pós-glaze, tá? Isso é muito importante. Um polimento mecânico, tá? Com borrachas, tá? E com um polimento com feltro, né? E escova, tá? É muito importante para você dar um acabamento mais natural, chegar mais próximo
aos dentes naturais, tá bom? Vamos ver o que mais aqui, se tem alguma pergunta, né? Acho que não tem nenhuma pergunta. Eu já comecei a ver ali que começaram a me chamar, né? Isso significa que estou atrasado com algum trabalho, tá, pessoal? Não acho que aqui a vida é fácil, não, né? Estou atrasado ou tenho algum trabalho para mandar aí para o aeroporto, né? Ó, o secretário está ali já no meu pé, já, me botando pressão aí, né? Que precisa falar comigo, tá? Então, galera, é o seguinte. Obrigado obrigado aí por vocês acompanharem a live, né? Obrigado, tá? Eu não consegui passar os slides hoje. A gente foi conversando, né? Esqueceu? Fala de novo, Marcelo, que eu esqueci, eu acho. Se eu só aplico se o meu curso é só sobre metal, só sobre zircônio. Olha só, Marcelo, o curso, ele é uma maneira de se trabalhar, tanto com no curso eu passo a aplicação sobre zircônia, mas eu falo muito sobre a aplicação de metalocerâmica, e o mesmo conceito que você vai utilizar para aplicar em zircônia é o mesmo que você vai utilizar para aplicar em metal, tá? É só uma questão de você modificar, né, as temperaturas e programar o teu forno. Isso é muito simples, tá? Outro detalhe importante se você já aplica em metal, é muito importante você aprender uma coisa a mais, né? Muito importante você aprender a aplicar em cima de zircônia, porque a zircônia é o presente e o futuro, né? E o metal, ele é o presente e o passado. Eu acho que vai mais algum tempo, claro, mas com a evolução, né? De tudo isso, de toda essa revolução digital que está acontecendo. Pessoal, um grande abraço para vocês, né? Obrigado, tá? Por vocês pararem aí uma horinha, né, da tarde de vocês para estarem junto comigo. Essa energia que a gente troca aqui é muito importante, tá? É importante para nós, para o grupo, tá? Então eu quero que esse grupo ele esteja sempre comigo, né? Ele esteja sempre comigo nas tardes aí, que a gente vai manter agora o horário das 2h09, tá? 2h09, eu tenho 9 minutos aí. Eu paro aqui, eu acho que às 2 eu fico mais 9 minutos. Tá, um abraço para você. Melissa, obrigado. Melissa está em todas as lives. Obrigado, Melissa. Obrigado pelo presente. Você mandou uns pincéis legais aqui também. Eu não usei ainda, mas eu vou usar, tá? E Ellen, um beijo para você, Ellen. Aninha, beijo, tá? Fiquem com Deus, tá? E a gente tá aí junto, tá? Então, amanhã não vai ter live. Na quinta-feira a live vai ser workshop, tá? Vai ser uma live especial, né? Vai ser um evento especial, tá? E aí a gente vai transmitir às 7h09 da noite, tá? O curso é top, sou da turma de dezembro, transferi para a Noritac. Viu aí, ó, pessoal? O curso ele transferiu para... um detalhe interessante, no curso eu tenho uma tabela de conversão, né? Que eu faço a conversão da minha cerâmica para mais 10 cerâmicas. Então são 10 cerâmicas, né? Convertidas para as massas, né? As minhas massas para outras cerâmicas, tá? Então é isso aí. Galera, fiquem com Deus, tá? Meu tempo aqui tá acabando, né? Eu preciso cuidar aqui de outros negócios, né? Aqueles mesmos que estão esperando vocês aí, tá? Então fiquem com Deus até quinta-feira, às 19h09. Convida teu amigo, convida, né, o teu colega que trabalha na bancada do lado, o teu vizinho, né? Quem ainda não trabalha com cerâmica, aquele cara que faz resina, vai valer a pena participar do workshop, beleza? Abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? E a gente se vê na próxima live, na quinta-feira, às 19h09. Até mais. Tchau, tchau.